Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos continuar a nossa aula 2, né? Aqui, aula 2, questões para concurso. Aqui é o professor Givaldo Medeiros. Partimos, então, para a nossa próxima primeira questão dessa aula 2. O texto base nos diz: a governança multinível é apresentada como estratégia essencial para a implementação eficaz dos ODS, integrando decisões entre os diferentes níveis de governo, verticalmente, e entre setores e instituições horizontalmente, promovendo ações coordenadas e cooperativas. O enunciado: avalie qual alternativa expressa corretamente o papel da governança multinível na implementação dos ODS. A letra A: centralizar decisões do governo federal para garantir celeridade. Letra B: excluir os governos locais das decisões estratégicas nacionais. Letra C: promover articulação entre diferentes níveis e setores da administração. Letra D: substituir a autonomia dos entes federativos por decisões globais. E a letra E: reduzir a participação social para acelerar as ações governamentais. Ele está falando, avalie qual alternativa expressa corretamente o papel da governança multinível na implementação dos ODS. Ok? Enquanto você pensa aí, eu viro a folha aqui e você me responde. Vamos à resposta? Então, a explicação da alternativa correta é a letra C. A letra C nos fala promover a articulação entre diferentes níveis e setores da administração. Então, a governança multinível favorece a cooperação entre União, estados e municípios, além da articulação com a sociedade civil e o setor privado, fortalecendo a aplicação dos ODS. Então, todos estão envolvidos, seja União, Estado, município, né, a sociedade civil e o setor privado. Em relação à explicação das alternativas erradas, a letra A está falando centralizar decisões do governo federal para garantir celeridade. Nós vimos que a centralização vai limitar a adaptação às realidades locais, né? Então, não fica centralizado, conforme até a resposta correta. A letra B é excluir os governos locais das decisões estratégicas nacionais. Os governos locais eles são atores fundamentais na execução dos ODS, seja aí no seu município, né, no seu estado. Então, o governo local ele é ator fundamental. A letra D nos diz substituir a autonomia dos entes federativos por decisões globais. Então, a governança, ela respeita a autonomia federativa. Ela não vem substituir a autonomia. Pelo contrário, ela respeita a autonomia federativa. E a letra E, reduzir a participação social para acelerar as ações governamentais. A participação social, né, da sociedade é o elemento essencial dos ODS. É a sociedade, né, que, na verdade, toca os ODS. Ok? Partimos, então, para a questão de número 2. A próxima questão, o texto base nos fala: desde o século XX, o planejamento governamental no Brasil passou por transformações marcadas pela institucionalização de órgãos centrais e pela criação de instrumentos legais, como o Plano Plurianual, PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Essas mudanças refletem uma tentativa de tornar o processo decisório mais racional e transparente, alinhado a metas estratégicas e à participação democrática. O enunciado nos fala: analise a evolução do planejamento governamental no Brasil e assinale a alternativa que apresenta corretamente uma de suas características atuais. Letra A: redução da participação social nas decisões orçamentárias como meio de agilizar a execução fiscal. Letra B: flexibilização dos instrumentos legais, priorizando a
discricionariedade administrativa. A letra C, integração entre planejamento e orçamento por meio de instrumentos normativos como o PPA, LDO e LOA. A letra D, supressão dos órgãos centrais de planejamento devido à descentralização administrativa. A letra E, prevalência da cultura de gestão empresarial com a exclusão do papel do Estado no planejamento. Então, veja, você vai analisar a evolução do planejamento governamental no Brasil e, feito isto, você vai verificar a alternativa que apresenta corretamente uma de suas características atuais. Ok? Vamos à resposta? A resposta correta nessa questão é a alternativa C. A alternativa C nos diz integração entre planejamento e orçamento por meio de instrumentos normativos como o PPA, LDO e LOA. Então, destaca a articulação entre planejamento e orçamento através dos instrumentos legais estabelecidos na Constituição. Por isso que essa questão ela está correta, né? Que são esses instrumentos, PPA, LDO e LOA. As alternativas erradas, a questão A nos diz redução da participação social nas decisões orçamentárias como meio de agilizar a execução fiscal. Na verdade, a participação social é fortalecida e não reduzida. A letra B nos fala flexibilização dos instrumentos legais, priorizando a discricionariedade administrativa. Então, não se flexionaliza, né? Os instrumentos seguem rígidas normativas legais. Então, né, as normas, elas são rígidas, não se flexibiliza. A letra D nos diz supressão dos órgãos centrais de planejamento devido à descentralização administrativa. Os órgãos centrais ainda existem, né? Como, por exemplo, o MPO, que é o Ministério do Planejamento e Orçamento, né? Ali que vai gerenciar toda a confecção do orçamento. E a letra E nos diz prevalência da cultura de gestão empresarial com a exclusão do papel do Estado no planejamento. O planejamento público mantém o quê? O protagonismo estatal, né? Não é a cultura da gestão empresarial. Não se exclui o papel do Estado no planejamento, porque é o Estado que faz o planejamento. Ok, pessoal? Vamos para a próxima questão, então. O texto base da próxima questão nos fala o seguinte: a LDO não apenas orienta a Lua, mas também é responsável por estabelecer as metas e prioridades da administração pública, definir limites para as despesas com pessoal, prever os riscos fiscais e apresentar os critérios para a limitação de empenho. Esses elementos reforçam os princípios da responsabilidade na gestão fiscal, estabelecidos pela Lei Complementar número 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, conhecida como LRF. O enunciado analise o conteúdo obrigatório da LDO e assinale a alternativa que apresenta corretamente um desses elementos conforme a LRF. Letra A. Elaboração de planos de cargos e salários para o funcionalismo público. Letra B. Definição das diretrizes do Plano Diretor Participativo Municipal. Letra C. Estimativas da inflação e da taxa Selic para o período fiscal. Letra D. Estabelecimento de metas fiscais e avaliação dos riscos que possam afetar as contas públicas. E a letra E. Determinação da política cambial do Banco Central. Então, veja, analise o conteúdo obrigatório da LDO e, feito isto, né, marque a alternativa que apresenta corretamente um desses elementos conforme a LRF. Ok? Vamos, então, à resposta. A resposta, né, correta é a letra D. A letra D nos diz estabelecimento de metas fiscais
e avaliação dos riscos que possam afetar as contas públicas, pois as metas fiscais e os riscos fiscais são exigências centrais da LDO, conforme a LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/2000. Em relação à explicação das alternativas erradas, a questão A fala: elaboração de planos de cargos e salários para o funcionalismo público. Isso é tratado, né, aonde? Por legislação administrativa específica, ok? A letra B, ele fala definição das diretrizes do plano diretor participativo municipal. Isso aí trata-se de um instrumento urbanístico, não da LDO, né? A LDO não trata sobre isto. A letra C vai falar estimativas da inflação e da taxa Selic para o período fiscal. Embora importantes, as estimativas macroeconômicas, elas não são obrigatórias na LDO. A lei, né, não lista textualmente estimativas de inflação e Selic como itens obrigatórios. O que é obrigatório são as metas fiscais, né? As estimativas macroeconômicas aparecem como pressupostos que fundamentam essas metas, ok? Então, por isso que essa questão está errada. E a letra E, ele fala sobre determinação da política cambial do Banco Central. Política cambial, pessoal, é competência do Banco Central. Quem trata de câmbio é o Banco Central. Ok, pessoal? Vamos então, né? Chegamos aqui nessa questão. Muito obrigado. Estude que a vida muda e breve estaremos então, né, na nossa aula 3 para encerrarmos então a análise das questões. Até mais.